Daí a gente chega na abordagem. Que tipo de abordagem eu vou fazer? A abordagem tem muito a ver com a descrição. Observe que eu estou achando como fazer a partir daquele objetivo que eu defini. E daí eu já começo. A minha natureza é mais básica. Eu vou pegar aqui, né? É mais básica. Eu vou explicar um fenômeno, tá? Eu vou explicar por que que isso aconteceu ou a ideia que eu tenho, ver se eu tô certa ou tá errada. E na hora que eu for apresentar isso, na hora que eu for pesquisar, na verdade, eu tenho duas opções, tá? Ou eu faço um raciocínio dedutivo, tá? Aonde eu olho tudo e falo assim, poxa, se tudo acontecer desse jeito, provavelmente vai dar um resultado, tá? Ou eu faço indutivo, ou seja, eu pego um caso e falo, isso aconteceu por causa disso, tá? Então eu estou induzindo uma resposta, não necessária deduzindo. Eu não fui A mais B mais C para deduzir. O negócio já aconteceu, eu vou lá e falo, poxa, eu acho que aconteceu por causa disso. É claro que se eu estou fazendo uma pesquisa básica teórica, eu estou estudando para chegar nessa dedução. Não é uma coisa sem querer. Existe um outro método que é o dialético, tá? Que é dialético, de você olhar a antítese para achar, ou a antitese para chegar na sua tese, tá? Então você contrapõe alguma coisa ou você compara. Ó, contrapor é A versus B. Comparar, será que A é igual a B? Então eu vou comparar as duas coisas. Na área jurídica, esses métodos, muitas vezes, métodos de abordagem, você utiliza muito no verbal, tá? Às vezes você pode deduzir alguma coisa e fazer quem está te ouvindo chegar à mesma conclusão. Você pode induzir aquela conclusão dando só a informação que a pessoa precisa, no caso, pegar um caso particular, abordar tudo nele, e daí a pessoa falou, poxa, realmente concordo com você, e todo mundo deve ser assim, né? Da mesma forma, você pode fazer, olha, A versus B. Ela fez isso, mas se não fosse, se não, a pessoa falou, poxa, realmente, quando eu comparo, aquilo ali fica mais positivo. Ou quando eu olho os dois lados da mesma moeda, que é o dialético, né? Os dois lados da mesma moeda, talvez a outra pessoa concorde mais facilmente com você, tá? O dedutivo é o mais comum, então por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, dedutivo, você pega uma tese, o que é uma tese? É uma afirmação, uma coisa que você acredita, né? Então, ó, a minha tese, todo mamífero tem um coração. Logo, todos os cães são mamíferos. Aliás, desculpa, todo mamífero tem um coração, todos os cães têm coração. Se todo mamífero e todo cão, a consequência desse, eu só vou deduzir que o cão é um mamífero, tá? E fechou a minha dedução. Observe que sem olhar aqui eu falei até ao contrário, né? Todo mamífero tem coração, todos os cães são mamíferos, logo, todos os cães têm coração. Como é que eu induzo? Como é que eu induzo? Todos os cães que foram observados tinham um coração, tá? Logo, todos os cães do mundo têm coração. Eu consigo comprovar isso? Não. Mas eu peguei uma amostra, eu olhei tanto aquela amostra que eu simplesmente falo assim, ó, é assim que vai ser para o mundo inteiro. Então, essa questão da indutiva, muitas vezes a gente fala quando a gente vai estudar, por exemplo, uma decisão. Você vai pegar uma decisão jurídica, sabe, jurisprudência? Então, você olha, aquilo, a jurisprudência tem muito disso, de dedução e indução, tá? A indução na hora que você vai trabalhar com ela, a dedução na hora que você vai argumentar para ela ser feita, ser aplicada naquele caso que todos os mamíferos têm coração. Se os cães são mamíferos, logo não sei o quê.
Então, esse tipo de abordagem a gente usa muito no oral e no escrito de documentos jurídicos, tá? Por isso que a gente fala, a metodologia vai muito além do TCC, né? Considerando como é que eu quero proceder na minha abordagem, nós estamos falando de como é que vai ser a minha pesquisa, como é que eu vou escrever a minha pesquisa, eu vou começar agora a escolher os métodos que eu vou utilizar. Existem vários métodos, viu, gente? Eu estou apresentando aqui 5 deles, na verdade 6 deles, apenas os, digamos, os mais comuns dentro da área acadêmica. Embora esse estudo de campo aqui, eu tenho muita, mas muita considerações em aprovar uma atividade de TCC com estudo de campo. Por quê? Se você olhar o teu raciocínio dedutivo, indutivo, dialético, comparativo, você tem, para fazer um estudo de campo, estudar muita teoria para ir naquele ambiente e chegar a alguma conclusão. Então, ele requer um tempo maior para fazer aquela observação. Mas vamos lá ver o que é cada um deles. A pesquisa bibliográfica é aquilo que a gente já conhece. A gente lê várias pessoas para entender vários pontos de vista para depois chegar no nosso próprio ponto de vista, tá? Então, todo método nasce da pesquisa bibliográfica, tá? Sempre, até porque a pesquisa bibliográfica também vai te dar origem a citações e tudo mais. Então, pesquisa bibliográfica sempre consultar diferentes bibliografias, diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. E quando eu falo diferentes, não é só aqueles que concordam com você, não, tá? É olhar aquele que concorda, aquele que discorda, até para que você consiga fazer uma tese e uma antitese, ou comparar os dois e falar, poxa, eles não são tão errados assim, eles podem ter um ponto em comum, tá? Então, essa análise da pesquisa bibliográfica, ela é muito importante, tá? Dependendo da tua atividade que você for fazer, o teu trabalho, talvez você tenha que trabalhar com pesquisa documental. E é claro, ela tem muito a ver com a pesquisa bibliográfica, tá? Só que você não pega só materiais científicos. O que são esses materiais científicos? Artigos, livros, referências, jornais, revistas, essa história toda, tá? A gente trabalha também com documentos. Muitas vezes você trabalha com ficha de paciente, documento histórico, toda essa relação de trabalho com materiais já construídos.